De acordo com os historiadores, por volta de 1900 anos antes de Cristo, os povos amonitas, uma etnia de Canaã, adoravam uma deidade pagã chamada de Moloque. A Bíblia no Antigo Testamento, em 1 Reis capítulo 11, versículo 5, faz menção a essa entidade. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos amonitas. Meu amigo, mas a adoração a Moloque não se limitou apenas a Canaã. No norte da África, Moloque foi rebatizado de Cronos, que migrou para Cartagena, na Grécia, e sua mitologia cresceu para se tornar um titã, e dessa vez, pai de Zeus. Nos tempos do Antigo Testamento, a aparência da imagem de Moloque era de um corpo humano com cabeça de boi, e no seu ventre havia uma cavidade em que o fogo era aceso para consumar sacrifícios. Meu amigo, era uma coisa terrível. Os próprios pais levavam os pequeninos para serem queimados, apresentados ali àquela entidade. Claro, por trás daquela grande imagem ficava um demônio, recebendo ali o sacrifício e a adoração que era prestada a Moloque. Bem, sabemos que a missão de Moloque era destruir aqueles que estavam começando a vida. Mas hoje em dia, onde se encontra Moloque? Como que ele trabalha? Eu posso afirmar com todas as letras que Moloque está escondido por trás de qualquer atitude que visa destruir aqueles que estão começando a vida. E quando falamos de destruição, não estamos nos referindo apenas à vida física, mas também à vida espiritual. Portanto, qualquer ação que visa distanciar um pequenino da presença de Deus, Moloque está por trás dessa ação. Isso mesmo, entregar um controle de uma televisão e liberar para a meninada ver o que quiser. Moloque pode estar por trás dessa atitude que parece tão inofensiva, não é verdade? Colocar um computador com internet no quarto de um pequeno, Moloque pode estar por trás dessa atitude que parece boa. Talvez a atitude de comprar um bom smartphone e liberar na mão de um pré-adolescente com acesso à internet sem nenhum tipo de monitoramento, bem certamente Moloque pode estar por trás dessa atitude. E a minha pergunta para você que é pai é: será que você tem sido cúmplice nessa missão? Em nosso vídeo de hoje vamos apresentar um estudo muito importante que eu encontrei em um blog. E eu acredito que nós temos que passar para frente aquilo que é bom. Eu vou te apresentar 10 atitudes que conduz um filho para o mundão, para o pecado, e talvez você venha cometendo isso. E como eu falei, Moloque pode estar por trás de qualquer atitude que visa matar um pequeno na fé. Isso mesmo, é um assunto muito importante, eu acredito que vai te edificar muito, portanto, vá se assentando. Eu já quero te dar as boas-vindas a esse canal, vá se inscrevendo, porque aqui sai vídeo todo dia para abençoar a vida de todo mundo na linguagem do povão, para todo mundo entender o conteúdo que é apresentado aqui nesse canal. Vai te edificar, com certeza. Não taque os pés no vídeo, porque dá trabalho para fazer. Meu amigo, o boca podre do Moloque hoje em dia não se apresenta mais com chifres. Pelo contrário, muitas das vezes ele pode estar atrás de algumas atitudes que visam afastar um pequenino da presença de Deus. Por isso, hoje vamos apresentar esse estudo: 10 maneiras de afastar seu filho de Deus e da igreja. Vá anotando aí e preste atenção se você vem agindo dessa forma. Primeiro, diante das menores dificuldades, tais como indisposição, chuva, frio, cansaço, não vá aos cultos. Com isso, seu filho vai crescer com a ideia de que frequentar as reuniões não é tão necessário assim.
E aí, qual tem sido a sua posição diante desse assunto? Você tem dado o exemplo que congregar é importante, que é importante frequentar, tá ali ouvindo a palavra de Deus, a pregação? Ou você é aquele pai que em pleno domingo à noite fica com a meninada em casa? Não, hoje todo mundo vai assistir televisão, um bom de um filme, ou você leva para o templo para louvar a Deus e dar o exemplo com a sua própria vida. Aí muitos não fazem isso, aí quando crescem se desviam e dizem assim: meu Deus do céu, eu dei exemplo, aqui em casa eu era um exemplo. Será que é mesmo? Segundo, quando estiver à mesa ou em reuniões de família, faça comentários ou críticas ao ensino do pastor ou dos líderes. Com isso, seu filho crescerá não tendo respeito por eles, nem dando créditos aos seus ensinos. E aí, será que você tem cometido isso na sua casa? Falado mal de Deus e do mundo? Fala mal do pastor, fala mal do dirigente dos jovens, fala mal de todo mundo. Será que com essa posição a sua casa vai crescer aprendendo a respeitar a igreja, os líderes, ou vai ser ao contrário? Terceira maneira de afastar seu filho de Deus e da igreja: cuide para que seu filho cresça em um lar que não seja diferente de qualquer outro não cristão. Afinal, que valor há em aplicar princípios da palavra de Deus a todos os aspectos da vida da família? E aí, será que você anda fazendo isso? Porque se está, meu irmão, você está praticando uma atitude que Moloque pode estar por trás para matar a vida espiritual da tua prole. Quarta maneira: gaste diante da TV e na internet todo o seu tempo que passa em casa, ao invés de separar parte dele para a leitura da Bíblia, devoções em família e oração. Basta apenas orar na hora das refeições. Com certeza, seu filho aprenderá que estudar a palavra de Deus não tem tanto valor assim. Talvez na igreja o pastor prega assim: olha, é importante ler a Bíblia, é importante estudar, e a meninada ouvindo, né? Mas quando chega em casa, o pai e a mãe não para ler a Bíblia, não para orar, não incentiva a sua casa. Meu irmão, a igreja começa na casa da gente. O tempo que a pessoa passa lá no templo é só uma horinha, é 1h30. A maior parte do tempo seus filhos passam na sua casa. Então a escola começa aí. E se na sua casa você não faz nada disso, você está ensinando eles a se desviarem. Eu estou falando aqui com um linguajarzão bem simplesão aqui do povão, porque eu quero que todo mundo entenda. Quinto, fale mal da vida dos outros irmãos em Cristo. Depois, ao encontrá-los na igreja, cumprimente-os com um largo sorriso. Com isso, seu filho terá a impressão de que a vida cristã é pura hipocrisia e não desejará o mesmo caminho. Tá vendo aí mais uma maneira que o calça apertada tem utilizado para afastar essa geração de Deus, levando os pais a agirem com hipocrisia dentro de casa. Ou seja, fala mal de todo mundo, é fuxiqueiro, arengueiro, fala palavrão, fala mal do irmão, mas quando chega no culto, meu amigo tá lá com a carona dele de santo, né? Rapaz, que bom te ver, você é um amigo do peito. A paz do Senhor, meu irmão. E a meninada vendo, né? Então quer dizer que ser cristão é isso? Pois é uma hipocrisia muito grande. Eu prefiro ir pra bagaceira do mundo. Aí vai, no que completa aí 14, 15 anos, meu amigo, capa o gato pro mundão, né? Capa o gato, como a gente fala aqui no Maranhão. Sexto, nunca fale ou ressalte pontos importantes das leituras bíblicas e da mensagem do pastor com seus filhos e amigos. Assim, seus filhos perceberão que a Bíblia e a mensagem de Jesus devem ser ouvidas, mas só na igreja. Depois não fale mais no assunto. Sétimo, tire férias do trabalho e viaje sem se importar com a possibilidade de participar de cultos durante a viagem ou ler a Bíblia. Assim, seus filhos entenderão que diversão, férias, descanso e Deus não combinam. Tem famílias que quando tiram férias parece que se desvia todo mundo. E muitas das vezes nem a Bíblia vai na mala. É férias, não vamos falar em Deus, não vamos participar de culto, é férias. E aí, tá se identificando com o assunto? Não tô te julgando não, tá?
Eu estou aqui passando informações para todo mundo aqui aprender nesse assunto de hoje. 8º ponto, quando as visitas chegarem, leve-as ao parque, ao centro da cidade, ao cinema, ao shopping, mas não levem aos cultos. Assim, seus filhos compreenderão que a igreja não é lugar para levar amigos. 9º ponto, quando for ofertar, nunca comente com seus filhos que isso é um ato de gratidão em resposta ao amor e à ação de Deus em sua vida, que esse valor serve também para manter o trabalho da igreja. Se você agir assim, a meninada vai crescer sem entender o valor que tem a oferta ali no templo. Irmãos, eu conheço um menino dessa altura, mas quando sai de casa pede logo pro pai uma moeda para dar de oferta. Ou seja, esse tá aprendendo a servir a Deus com alegria. 10º ponto, quando você tiver algum desentendimento com familiares ou vizinhos, nunca busque na Bíblia ou no aconselhamento cristão a solução do problema. Jamais diga, preciso perdoar esta ou aquela pessoa, pois Jesus me perdoou primeiro, para eu também poder perdoar os outros. Assim seus filhos entenderão, com muita facilidade, que Jesus não tem experiência nem orientação para lidar com pessoas difíceis. Aprenda a perdoar, dê exemplo nessa área, para que na escola também a meninada possa perdoar aqueles que lhe atacam, que dizem brincadeira, e só agirão dessa forma se aprenderem dentro de casa. Pode ter certeza, meu irmão, que o espírito de Moloque anda por trás dessas atitudes erradas que nós apresentamos aqui nesse vídeo e que infelizmente é natural para muita gente por aí. O que a Bíblia ensina é a seguinte: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e o mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Provérbios 22 e versículo 6. E nós queremos terminar esse vídeo com essa palavra: ensine no caminho em que se deve andar, e não no caminho em que eles querem andar. Porque normalmente a meninada diz assim, né? Eu quero ser isso, eu quero ser um jogador de videogame, eu quero fazer isso. Mas a Bíblia diz, ensina a andar no caminho em que se deve andar e não no caminho em que se quer andar. Eu espero muito que essa orientação tenha edificado a tua vida. E se você acredita que esse vídeo de hoje pode somar na vida de mais pessoas, eu quero te convidar agora a compartilhar essas informações que eu acredito muito, irmãos, que pode somar na vida de muita gente. Quando eu vi esse estudo, eu disse, rapaz, eu vou pegar isso aqui, vou transformar em um vídeo com o meu vocabulário e vou passar para frente. Então convido agora vocês a fazerem o mesmo e compartilhar. E amanhã, 4 horas da tarde, se Deus quiser, estarei aqui mais uma vez trazendo mais um conteúdo para te abençoar. E eu espero que dessa vez eu esteja um pouquinho melhor de saúde. Estou aqui com a enxaqueca pesada, já tomei vários remédios, mas estou aqui trazendo essa mensagem da palavra de Deus. Até amanhã, muito obrigado pela atenção, no nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe, mude essa geração, começando pela sua casa.